Hoje eu literalmente preparei um cafezinho pra gente ter aqui uma conversa de amigas sobre por que a tua organização não funciona. Então, se tu é aquela pessoa que até tenta se organizar, talvez tu tenha aplicativos, tu tem agenda, tem planner, mas não consegue, então tu não tá cumprindo as suas tarefas, tu não tá conseguindo ter tempo pra cuidar de ti, pra descansar e pra fazer as coisas que tu gosta, esse vídeo é pra ti. Então, se tu quiser, prepara o teu cafezinho também, que agora eu quero te contar por que a tua organização não tá funcionando. Vamos lá! Muitas pessoas acham que se organizar é fazer uma lista de tarefas, então vem lá com uma listinha de tarefas, ou então pega o seu planner, a sua agenda e lista um monte de coisa para fazer no seu dia. Eu até vou abrir aqui o meu planner só para mostrar, né? Eu até mostrei lá nos meus stories que quando tu olha assim, né, tu vê várias tarefas, então tem várias coisas aqui, parece que é uma lista de tarefas, mas isso aqui não é uma lista de tarefas. Quando tu faz uma lista, tu tá simplesmente jogando ali um monte de coisa para fazer, mas não existe um método de planejamento. Quando tu se planeja, tu tem estratégia na tua rotina, então tu leva várias coisas em consideração, tu leva os teus objetivos em consideração, tu leva a tua rotina, as tuas demandas e aí tu monta um planejamento estratégico. Tu encaixa as tuas tarefas e as tuas atividades no teu dia. Então, sempre que eu vou planejar o meu dia, eu não vou só listando um monte de coisa que eu tenho para fazer. Eu tenho um método que funciona para mim, que é aquilo que se encaixa na minha vida. Então, se tu tá sempre acumulando várias listas, tu coloca um monte de coisa para fazer e não consegue fazer tudo, o problema é que tá faltando um método, tá faltando entender qual é a forma de organização que funciona para ti. E aí a gente entra justamente no segundo ponto. Quando a gente fala de organização, muitas pessoas ainda acham que existe assim uma fórmula mágica para o dia organizado, para o dia produtivo. A gente até vê às vezes assim como se fosse um roteirinho, né? Para uma manhã produtiva, para um dia produtivo e tudo bem. Tem várias coisas que ajudam, que funcionam, mas a gente tem que lembrar que cada pessoa é diferente, então não faz sentido nenhum tu seguir uma receita de bolo para o teu dia ser produtivo, para que tu tenha tempo para as coisas que tu gostaria, né? Então, às vezes, tu vai ouvir que tu tem que levantar em tal horário, que tu precisa fazer tais hábitos, que tu precisa se organizar de tal forma, e isso é mentira. Então, tem gente, por exemplo, que vai se organizar por horários, e isso vai funcionar para aquela pessoa. Tem gente que vai se organizar por turnos do dia, outras por prioridades e assim por diante. Nenhuma delas está errada. Cada uma encontrou o seu método de organização e está fazendo aquilo que funciona para si. O resultado vai ser o mesmo. Todas essas pessoas vão conseguir ser produtivas, mas do seu jeito. E é justamente aí que está o segredo para ser mais organizada, é entender a tua personalidade. Então, a organização também parte do autoconhecimento, de tu saber aquilo que funciona ou não funciona para ti. Então, por exemplo, para mim, eu sei que funciona muito eu ter uma organização onde eu tenha liberdade no meu dia. Eu não gosto de uma rotina muito engessada, com horários para fazer cada coisa, isso não funciona. Então, não é assim que eu vou me organizar, não é assim que eu vou me planejar. Agora, eu conheço pessoas que já são mais metódicas, que gostam de se organizar desse jeito e aquilo funciona para elas. É por isso que não existe fórmula, existem diferentes métodos para se organizar e tu precisa entender aquilo que funciona para tua rotina, porque provavelmente isso tá faltando hoje. E aí, gente, eu falei lá no início que se organizar não é fazer uma lista de tarefas, né? Mas tem um grande problema que está aí dentro dessas pessoas que fazem a lista de tarefas. Elas esquecem de considerar todas as demandas do dia. Então, vamos lá. Cada pessoa tem o seu horário de acordar, cada pessoa vai, por exemplo, trabalhar fora ou trabalhar em casa, tem a faculdade ou tem uma pós-graduação, tem um curso que faz, é mãe ou não é mãe, é empreendedora, não é empreendedora, enfim. São várias demandas diferentes, são vários papéis diferentes que a gente exerce na nossa vida, né? Quando tu faz uma lista, tu não considera essas coisas. Tu não considera, às vezes, por exemplo, tu coloca 10 coisas ali pra fazer, mas tu só conseguiria fazer 5 porque tu tem que buscar o teu filho na escola, porque tu tem que voltar e tem que fazer aquele curso online, porque tu tem que preparar a comida pro dia seguinte e assim por diante.
Então, é por isso que uma lista não funciona, porque tu fica o dia inteiro ali tentando encaixar as coisas, mas a gente precisa lembrar que tem várias tarefas escondidas, digamos assim, que às vezes a gente faz. Então, como eu falei, tem que buscar o filho na escola. Às vezes é uma coisa que tu nem se ligou ali, que toma um tempo no teu dia e que não vai dar pra fazer aquela quantidade de tarefas que tu planejou. Ou então tu esquece que não tem jantar pronto naquele dia e tu vai ter que fazer comida, mas tu tinha se colocado ali na tua lista, né? Tu tinha se organizado para fazer uma tarefa naquele horário. Então, todas essas coisas, isso mostra uma falta muitas vezes de consciência em relação ao seu dia. E isso a gente vai aprendendo a fazer quando a gente se observa, quando a gente está mais presente para as nossas atividades e para essas tais tarefas escondidas que a gente faz tão no automático às vezes, que está tão entranhado ali na rotina que a gente não se dá conta. Então, por isso que listas de tarefas não funcionam, tu precisa aprender a se planejar. Um quarto motivo pelo qual a tua organização pode não estar funcionando é que tu focou demais em ferramentas e menos no planejamento em si. Eu mostrei aqui, né, o meu planner, eu sempre tenho vídeos aqui no canal de Planeje-se Comigo para o mês, tá? Então, todos os meses a gente tem esse vídeo aqui no canal mostrando meu planejamento do mês. Mas qual que é a questão aqui? Eu não sou contra ferramentas, pelo contrário, tanto que esse planner aqui sou eu que crio, que desenvolvo, a gente lança todo ano, a gente vai ter o planner 2024 em outubro, mas eu não tô dizendo que eu sou contra ferramentas. Qual que é o problema? A gente precisa saber usar as ferramentas. E o que eu vejo? Muita gente que sai correndo comprar um monte de coisa. Compra agenda, baixa um monte de aplicativo e quer começar a usar tudo ao mesmo tempo. Só que foca tanto na ferramenta e acha que a ferramenta vai fazer um milagre que esquece que precisa saber usar a ferramenta. Quando eu comecei a me organizar, eu comecei com o básico. Eu comecei fazendo uma listinha no meu bloco de notas do celular. Eu não tinha nenhum aplicativo mirabolante e super trabalhado. Eu fazia uma checklist no celular. Porque o que mais importa é todos esses pontos que eu falei agora. Tu aprender a se planejar, tu se autoconhecer, tu entender aquilo que funciona pra ti. Ter uma ferramenta é maravilhoso. Eu sempre falo que o planner realmente mudou a minha vida, me trouxe muito mais clareza, me fez criar essa disciplina com o planejamento. Mas a gente não pode ficar esperando que uma ferramenta vai fazer milagres. Às vezes, tu tem tanta coisa ao mesmo tempo, tanto aplicativo no teu celular, que tu não consegue nem saber exatamente o que usar. Então, até às vezes me perguntam, né, quais aplicativos tu usa? Gente, eu uso quase nada. Eu preciso fazer um vídeo sobre, mas assim, de total eu uso aí 3 ferramentas no meu dia a dia, na minha rotina de organização. Quem acompanha já sabe quais são, né, mas assim, nada de um monte de aplicativos no meu celular. Por quê? O que vai te trazer resultado é fazer o básico bem feito, é fazer o essencial. Então, na minha rotina, eu uso o Planner e é isso, eu não tenho outros aplicativos para organizar as minhas tarefas. Então, vale aí o questionamento, será que tu tá usando ferramentas demais ou tu tá só esperando, né, que aquela ferramenta vai ter ali algum milagre ou que só ter a ferramenta em si vai resolver a tua vida? Porque não é isso que vai resolver, mas sim aprender a se planejar de uma forma eficiente. Ok, Mari, eu já entendi que eu não posso colocar todas as minhas esperanças em uma ferramenta, que ela não vai fazer milagre na minha vida. Eu já entendi que eu não posso só fazer uma lista de tarefas, que eu tenho que fazer um planejamento eficiente, entender as minhas demandas, a minha personalidade, mas o problema é que eu tenho muita coisa importante para fazer. Bom, e aí eu tenho o quinto motivo pelo qual a tua organização não funciona, que é tu não tem prioridades bem estabelecidas na tua rotina. Tu não tem prioridades bem estabelecidas. Eu sei, né, que talvez você já esteja cansado de ouvir falar sobre prioridades, mas o que eu quero te trazer aqui de insight, tá? Se tudo é prioridade, se tudo é igualmente importante, então tu coloca todas essas tarefas no mesmo nível de importância, então nada é prioridade, porque prioridade é aquilo que vem na frente, é aquilo que tem preferência. E eu sei que sim, a gente tem várias coisas importantes para fazer na nossa rotina. A gente tem trabalho, tem estudos, né, para quem é mãe, tem os filhos, tem o teu animal de estimação para cuidar, tem os estudos, enfim, muitas coisas, casa para limpar, para organizar, que dá trabalho, né? Mas o que eu tô falando aqui é que quando tu organiza o teu dia e tu não sabe aquilo que vem primeiro, tu fica correndo de um lado para o outro, como se tu estivesse tentando equilibrar um monte de pratinhos, mas tu não sabe para qual deles tu precisa dar preferência. E aí tu chega no final do dia sentindo que tu não fez nada, ou sentindo que tu se ocupou demais e acabou não focando naquilo que era principal, e isso te deixa sobrecarregada. Então um exemplo que eu gosto de dar é, vamos supor que
descanso pra mim é uma prioridade essa semana, tá? Essa semana eu vou priorizar o meu descanso, porque eu passei muitos dias me dedicando muito no trabalho, tô cansada, preciso descansar a mente. O que vai acontecer nessa semana, tá? Eu gosto de ter a casa organizada, é uma prioridade pra mim. Tem gente que não liga tanto assim, né? Não que vai deixar a casa um caos, mas pra algumas pessoas é mais importante do que pra outras, né? Eu gosto muito de ter a casa organizada. Eu sei que minha casa não tá sempre impecável, organizada, nada disso. Mas é uma prioridade. Porém, se em determinada semana a minha prioridade é descansar, vai ter dia que talvez eu não vou manter aquela organização da casa porque eu prefiro descansar. Aí talvez naquele dia, né, claro, o Jimmy pode organizar, enfim, mas o ponto não é esse, né, vamos supor que eu morar sozinha. O ponto é que, às vezes, tu tem que abrir mão de alguma coisa em prol de outra que é mais importante naquele momento. E tu não deve ficar se culpando, por exemplo, porque naquele dia tu não conseguiu organizar a casa, porque naquela semana a casa não ficou exatamente como tu gostaria, porque tu tá priorizando isso ali, certo? E outra questão entra: quando algo é muito importante pra ti, a tua atividade física, o teu descanso, o momento com a família, tu precisa priorizar isso. Tu não pode simplesmente deixar pra fazer as coisas quando tu tem tempo. Tu precisa se organizar pra isso. Então, se tu não tá tendo tempo pra essas coisas, a tua organização não tá funcionando. Tu não tá incluindo isso no teu planejamento. Não tá incluindo isso no teu cronograma diário, semanal, enfim. E é importante entender o que é prioridade, aonde tu vai colocar o teu tempo e a tua energia. Então, esses 5 pontos podem estar fazendo a tua organização não funcionar. Vou repetir. Primeiro, tu tá só fazendo uma lista de tarefas e não tem um método para se organizar. Segundo, tu não considera a tua personalidade, que cada pessoa é diferente. Terceiro, tu não considera as tuas demandas, os diferentes papéis que tu exerce na tua vida para conseguir se planejar de uma forma eficiente. Quarto, tu foca demais nas ferramentas e esquece do método, do planejamento que precisa existir para que as ferramentas te tragam resultado. E quinto, tu não tem prioridades bem definidas e com isso acaba focando em tudo ao mesmo tempo e não focando em nada. Compartilha aqui comigo nos comentários se tu se identificou com esse conteúdo, se ele te trouxe insights importantes sobre por que a tua organização não está funcionando. Eu já deixo aqui o convite para tu conhecer também o meu treinamento, que vai te ajudar a aprender a se organizar de uma forma eficiente, sem fórmulas mágicas, mas sim de forma que tu consiga encaixar na tua rotina, que é organizada com leveza. Aqui embaixo vai encontrar o link com mais informações e lista de espera para quando a gente abrir novas vagas. E eu espero muito que tu tenha gostado desse vídeo, tenha gostado desse estilo, tomando aqui um café comigo. Te agradeço por ter assistido e te espero no próximo vídeo aqui do canal. Um grande beijo e até lá!